vamos lá dar início a esse projeto maravilhoso que a dona Rosimeire aceitou e aprovou, que é mostrar um pouquinho da história da loja para todos vocês. E vamos lá, e vamos conhecer um pouco como tudo começou. Dona Rosa, queria saber como tudo começou, a história. Creio que muitas pessoas ainda não sabem, não conhecem como que realmente começou tudo a Pavone. Primeiramente, olá pessoal, gente, eu quero agradecer você, Cleiciane, você jovem. Gente, a ideia foi deles, viu? Eles tiveram essa ideia de montar esse podcast. Eu aprovei, lógico, né? Achei bacana a ideia deles. Eu já tinha pensado em alguma coisa assim parecida, mas não podcast. E eles vieram com a ideia e eu super gostei. Então vamos lá. As lojas Pavone começou mais ou menos em 1989. Eu e o meu marido, José Albuquerque, começamos a trabalhar, nos conhecemos. Lógico, eu era vendedora em uma loja aqui na Jovem Brasil, e ele trabalhava com o irmão dele, que tinha uma banquinha de camelô do lado da loja que eu trabalhava, né? E ali nos conhecemos. Eu saí da loja que eu trabalhava, né, e fui, né, trabalhar com ele. Ele saiu do irmão dele, né? Então, e na época a gente quis montar alguma coisa para nós, que é interessante, é o seguinte também, que eu ia esquecendo de falar. Nos conhecemos, acho que mais ou menos dia 25 de maio. Quando foi dia 30 de maio, nós já estávamos morando juntos. O casamento é relâmpago, né? E fomos morar juntos. 5 dias depois nós estávamos morando juntos. Aí tá, queríamos montar alguma coisa pra gente, mas nos faltava capital. Nós não tínhamos capital. E naquela época tinha um senhor que ele vendia aqui no atacado esmalte. E era o lançamento da época do esmalte beterraba. Toda mulher queria esmalte beterraba. Então o capital que nós tínhamos, vamos se dizer, R$50, creio eu que sim, não lembro. Eu não lembro, na verdade eu não lembro. E compramos esses esmaltes, que era uma banquinha assim mais ou menos, que acho que o esmalte na época equivalia acho que a R$1 mais ou menos um esmalte. E a gente comprava e vendia, vamos dizer, por R$2, não lembro o valor exato. E todo dia acontecia isso, comprava, vendia, e os esmaltes, e assim, foi que vendia muito. Esse esmalte vendia muito, toda mulherada queria estar com um esmalte beterraba na unha, entendeu? Então era um sucesso de venda. E aí em seguida fomos colocando essas xuxinhas para arrumar os cabelos, essas coisas todas, né? E aí o meu marido também, o que ele fazia também, muitas vezes ele fazia, enquanto eu ficava ali na banquinha, ele colocava muitas bolsas no corpo e saía aqui pela Jovem Brasil, que naquela época não existia Sebastião, aqui a Inácio Magalhães, assim, como comércio não. Não existia, mas não existia como comércio, era uma rua normal. E saía vendendo pelas ruas. Tá, e aí conseguimos, passou um tempinho um pouco, conseguimos juntar um capitalzinho, aumentou, ampliamos a banquinha lá e tal. E aí o meu marido resolveu que existia na região do Iramutã, para lá existia, o pessoal mexia com garimpo de diamante, alguma coisa lá. E então um outro amigo dele, o Benício Carneiro, chamou ele, convidou, Zezé, e o apelido do meu marido é Zezé, entendeu? Zezé, vamos pro Iramutã comigo, vamos vender mercadoria no Iramutã. Ele disse, cara, mas eu não tenho mercadoria, o que eu tenho é isso aqui, se não vê o que tu consegue. Então, como ele tinha muitos parentes que mexiam com confecções, calçados, essas coisas, né, redes, essas coisas, ele buscou um dos primos dele que tinha loja na Jovem Brasil na época e falou que ele queria ir pro interior, vender e tal, se eles davam. Hoje a gente, naquela época eu nem sabia o significado de consignado, né, vamos se dizer. Se arranjava mercadoria em consignação para ele vender, e o que ele não vendesse ele devolveria, o que ele vendesse ele pagava. E tá, um desses parentes dele deu essa mercadoria, arranjou essa mercadoria para ele. Era rede e roupas em geral, que o forte mesmo da venda, se eu não me engano, na época eram as redes. Aí ele vendia roupa em geral lá, montou uma barraquinha lá no Iramutã, né, e vendia para o pessoal que trabalhava nos garimpos ali naquela região que antigamente existia ali. E ele passou lá uns 30 dias, aí quando ele voltou de lá, ele já voltou com um dinheirinho, vendeu bem, graças a Deus lá deu tudo certo, ele vendeu bem essa mercadoria lá.
E quando ele retornou, tinha um senhor que estava vendendo uma outra banca, né, ali onde é a TIM hoje, a TIM na Jaime Brasil, que tinha um corredorzinho assim, tinha uma banquinha do lado. No fundo desse corredor era o Mr. Kill, onde foi a primeira loja do Mr. Kill. O Mr. Kill foi ali. Mas ainda nessa banca a senhora continuou vendendo esmalte? Ah, e sim, quando nós compramos essa banca desse senhor, né, a banca dele já tinha bolsas, né, carteiras, óculos, essas coisas, né? Já tinha essas coisas, esses acessórios assim, né? E nós sempre tivemos o sonho de mexer com confecções, calçados, essas coisas assim. Aí começou que antigamente tinha umas sapatilhinhas, tinha um pessoal que vendia essas sapatilhinhas. Ela era um tipo nylon, mas ela era confortável e barata, bem baratinha. Então, quando nós comprávamos aqui, era uma coisa assim, vamos se dizer, eu comprava a coisa de R$10, eu vendia de 12, de 13, era só aquela coisa assim, entendeu? Porque é só para movimentar ali, fazer um girozinho e ganhar nosso dinheirinho ali, entendeu? Aí depois as coisas foram acontecendo, ele viajou para comprar na fonte mesmo, essas sapatilhas, e fomos trabalhando, e aí estava indo até bem, mas aí eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu, veio uma crise aí, e como diz o outro, nós achávamos que estava rico, nós ficamos pobres. Eu digo sempre, quebramos? Não, nós trincamos, né? É verdade. E aí ficamos naquela situação, o único patrimônio que nós tínhamos na vida, eu lembro na época, era uma televisão de tubo e uma moto. E aí, dívidas, sem mercadoria, 2 crianças para cuidar, meu filho mais velho estava com a minha mãe, que a minha mãe estava cuidando. O meu mais novo eu comprei um colchãozinho de berço e colocava debaixo da banca, né, aquele calor danado, mas era ali que ele ficava. E a gente ficou naquela situação, o que fazer? O que fazer, situação, né? Aí ele olhou e disse assim, a única coisa que nós temos é isso. E vamos pagar nossas dívidas, porque se a gente não pagar as pessoas que a gente deve, nosso nome ia pro bueiro. Porque não tinha capital, né? Não tinha capital. A gente pegava ali mercadoria, vendia, pagava, vendia, era aquela coisa. Ia nesse fluxo, né? Nesse dia. Exatamente. Nessa movimentação. Isso aí. E aí ele pegou, meio que desesperado, vendeu essa moto, vendemos essa televisão. E essa moto, e com esse dinheiro nós conseguimos arcar com as dívidas que a gente tinha, né? Porque para nós era muito grande naquela época, as dívidas eram muito grandes. Enfim, aí pagamos, aí ficamos com aquelas 3 coisinhas naquela banca. E aí quando foi uma tarde, a gente preocupado, né? Aí o meu marido chegou e disse, o meu filho deitado assim, debaixo da banca, e eu estava lá na outra banquinha, e aí ele chegou e conversou com Deus, e apresentou o nosso problema, né? Senhor, eu tenho a minha mulher, tenho o meu filho, como é que eu vou prover, como é que eu vou sustentar a minha esposa, meu filho, como é que nós vamos sustentar essas crianças? A situação ficou difícil, muito difícil, sem mercadoria, e ele conta hoje, isso até hoje, quando ele conta, ele chora muito, que isso, ele falou isso no final da tarde, conversou com Deus assim no final da tarde, e quando foi no outro dia pela manhã, apareceu um senhor, eu não conhecia esse senhor, ele sim conhecia, foi naquela época do plano Collor, e o Collor estava rodando aí que ele ia prender o dinheiro das pessoas, todo mundo que tivesse dinheiro em banco ia ser prendido. E esse senhor ele chegou para o Zé, eu andei perguntando para o pessoal aí, e o pessoal disse que você é um cara novo, mas você é um cara super responsável. E eu tirei o dinheirinho que eu tinha no banco, e a única pessoa que eu tenho confiança de emprestar esse dinheiro,
de 19 anos, 19, 20 anos, se eu não me engano, nesse período assim. E a pessoa que eu tenho confiança para emprestar esse dinheiro é para você. Esse dinheiro era o equivalente para hoje, vamos se dizer, uns 8 mil? Acredito eu que deveria ser nessa época uns 8 mil reais, assim, como se fosse dizer hoje. Ele disse, não, eu te empresto esse dinheiro para você trabalhar, você me paga uns juros aí de tanto e tal, e você vai, ele entende, nós entendemos aquilo, eu não estava lá no momento, e aí eu estava na outra banquinha, e aí, quando eu voltei, que ele me contou a história, nós entendemos que aquilo ali era a resposta das orações que ele tinha feito um dia antes, né, olhando pro Cleiton ali deitado debaixo daquela banca, né, e perguntando o que ia ser da nossa vida, né? Eu sem estudo, ele também sem estudo, nós somos pessoas, ele veio do interior do Ceará, bem do interior mesmo, como diz, sertão, lá do Ceará, eu do interior do Espírito Santo, bem interior mesmo, entendeu? Sempre, entendeu? E a gente olhava para um lado e para o outro, e naquela época não tinha as oportunidades que tem hoje para vocês estudar, para a gente estudar, não tinha, entendeu? O filho do pobre ali naquela época ali terminava, fazia a alfabetização, pronto, e já tinha que cair para trabalhar, e assim não foi diferente com a gente, entendeu? E nós fomos caindo para trabalhar, e aí tá, ele pegou esse dinheiro que esse senhor nos emprestou, e fez a primeira viagem dele para São Paulo. Então naquela época era muito carente de mochilas aqui. E com essa carência de mochilas, ele trouxe bastante mochilas com esse dinheirinho. Eu vou dizer para vocês aqui mais ou menos, porque eu lembro que quando o Zezé chegou de São Paulo, eram 3 fardos de mochilas. Vamos se dizer que daria o quê? Umas 300 mochilas, cada mochila. Entendeu? O dinheiro, então, que deu para comprar, isso foi isso. E aí a gente trabalhou, foi vender essas mochilas, e vendemos muito bem. E aí ele voltava, ele pagava o juro do senhor, voltava e comprava e tal. E depois foi apareceu umas sandalinhas, e tinha uns botãozinhos que a gente vendia muito também. E aí essa sandalinha já era no Ceará, essa sapatilhinha era em São Paulo. E aí ele resolveu ir para o Ceará também, lá na fonte, para comprar as sandálias, porque compraria mais barato. Um chinelinho de couro também, uma sandalinha de couro. Menino, tem tanta coisa para contar, que se a gente for contar mesmo, dá aí um podcast de umas 2 horas. É verdade. Então a gente tem que resumir um pouco. Mas a gente, pelo que a senhora já contou, já nos relatou, a gente entende que é Deus, a provisão de Deus. Foi, sempre, eu não né? tenho dúvidas nenhuma, entendeu? Todo começo, não é fácil, é difícil. Não foi fácil. Sabe, mas naquela época a gente, mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses perrengues que nós passamos, nós também éramos felizes. Nós também éramos felizes, apesar de tudo isso. Para todos, nós também éramos felizes. Andando de bicicleta, que a gente rodava essa Boa Vista. Nós andávamos nessa Boa Vista inteira de bicicleta para cima e para baixo, entendeu? E assim ele foi, quando ele foi pro Ceará comprar essas sandalinhas para complementar, né, as outras coisas que a gente tinha, quando ele chegou lá, viajou com um projeto de comprar uma quantidade X de sandália. E aí ele chegou com um cara que fabricava, e perguntou, você me entrega até dia tal, porque já era próximo, ele foi no mês de dezembro. Então já estava próximo do Natal, o cara disse, não, eu te entrego e tal. E ele pegou e encomendou essas sandálias do cara, ele pegou e deu a metade do dinheiro para o homem para pagar a outra metade. Aí foi buscar outra pessoa para fazer. Ele disse, não, cara. O outro cara que era o honesto disse, não, eu só posso te entregar tantas dia tal. Tá bom, o cara, o honesto, entregou a quantidade. E quando ele voltou lá no outro cara, o cara não entregou as sandálias para ele. E aquilo foi um choque muito grande, porque era o dinheiro que a gente tinha, né? Ainda bem que, graças a Deus, ele conseguiu comprar a quantidade lá, o outro rapaz entregou essa quantidade para ele. Mas desse homem nós perdemos. Então, era o lucro que a gente ia ter, foi o dinheiro. Então, a gente praticamente só trocamos, entendeu? Ele veio de lá para cá, ele deu uma crise, o nervosismo dele foi tão grande que ele travou, os nervos dele travou até para subir, ele tinha dificuldade para andar, ele passou o quê? Umas 2 semanas com dificuldade de andar, que ele ficou muito nervoso, entrou em desespero. Nesse período ele teve essa crise nervosa, né? Porque foi desesperador, né? E ele chegando aqui,
nas vésperas do Natal, ainda para acabar de completar na época, o nosso filho, eu no fim de semana lavando roupa em casa, o meu filho tomou água sanitária. Nossa, mãe, desgraça pouca era a conversa. Deus. E aí nosso filho foi pro hospital, passou 3 dias hospitalizado, né? Deu uma infecção, sorte que eu percebi, corri, tirei da mão dele, que era ainda bem que a água estava misturada ali, né, com a água, mas mesmo assim ele não ficou legal, foi pro hospital, passou 3 dias internado, e quando ele chegou, devido à infecção que causou nele, ele estava muito magro, então tudo isso foi desesperador para nós. Eu não sabia, a gente olhava para o meu filho doente, olhava para o meu marido naquela situação também, a gente ficava meio, mas mesmo assim eu lembro que eu saí do aeroporto tentando segurar ele pelos braços, né, e aí ele foi me contar o que tinha acontecido, eu perguntando para ele o que tinha acontecido, e aí ele foi me contar, e eu disse, não, mas vamos lá, que eu sou o tipo da pessoa que acredito que as coisas sempre vai dar certo. Por pior que as coisas estejam, tudo que é bom vai passar, e tudo que é ruim também vai passar. Eu sempre fui assim. Às vezes eu acabo até sendo um pouco irritante quando as pessoas estão me relatando as coisas ruins. Eu digo, gente, vai melhorar, vai passar, tudo isso vai ficar melhor. Entendeu? O que é ruim passa, o que é bom também passa. A gente só tem que arranjar um equilíbrio. Como diz, bom passar pelas fases ruins não é. Mas cada fase ruim da vida da gente é um aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado, a gente tem que aprender a administrar isso aí, né? Eu não aprendi muito ainda não. Como diz, eu estou vivendo, estou morrendo e estou aprendendo. E a vida é assim, né? Mas a vida ela é isso, né, Gleice? Ela é inconstante. As lutas, ela é para nos fortalecer. Exatamente. Para nos deixar mais fortes, né? São lutas diárias e para também nos ensinar coisas boas, né? A gente tem que tirar isso aí das lutas, né? E aí depois ele chegou, né, trabalhamos o Natal, que ele já chegou já bem próximo do Natal, trabalhamos, conseguimos vender tudo que ele trouxe, e ele tinha um pessoal que vendia um atacado aqui também, nós compramos um pouco dessas coisas do atacado daqui de Boa Vista. E conseguimos fazer o dinheiro, né, refazer o dinheiro, lógico que não ficou tanto como a gente tinha planejado, né, porque a gente levou uma rasteira, mas enfim, deu para cobrir as despesas e ainda sobrar alguma coisinha para o capital. E fomos, né? Seguimos trabalhando ali, aí passou um tempo, nós tivemos, na banca? Ali na banca ali da Jovem Brasil. Aí passou um tempo, aí tivemos que sair de lá, né? Porque a gente era, né, ambulante ali, aí o prefeito trocou a gente aqui para a parte de baixo aqui, né? Aí onde era o antigo terminal de ônibus ali, o terminal de ônibus agora tá aqui, ali já bem para baixo, né? Ele era mais em cima, então o prefeito nos levou para essa parte. E lá fomos trabalhar. E lá a gente trabalhava muito estava naquela época com a moda danada de chinelo de couro, aqueles couro bem cheirosinhos, sabe? Bem cheirosinho. Então, e a gente vendia, aí o meu marido foi na época, ele descobriu onde fabricava no interior lá do Ceará, e ele foi lá atrás dessa cidade, ele era desse jeito. Onde ele sabia que estava alguma coisa, ele ia lá atrás, ele foi lá atrás, trouxe, e nós vendíamos lá. Inclusive eu queria até achar a foto, porque tinha uma foto nossa nessa banquinha lá, e eu não consegui encontrar essa foto. E aí, ali trabalhando, a gente, né, as coisas já deram uma melhoradinha, conseguimos juntar um dinheiro, ele estava com dinheiro, porque como a gente andava de bicicleta, essas coisas, então a gente queria comprar um carrinho, alguma coisa, a gente juntando um dinheirinho para fazer isso. Aí apareceu e o sonho, quer dizer, meu sonho é ter uma lojinha, né, uma coisinha fixa para a gente estar ali, para não ficar pulando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, porque era assim, né, a vida de ambulante era assim, né, um dia estava aqui, outro dia estava ali, não tinha lugar certo. E aí apareceu a oportunidade de um rapaz que estava se mudando a loja dele para Pacaraima e ofereceu para a gente comprar o direito de trabalhar nesse ponto, como a gente que usa no meio comércio empresário, a gente usa comprar luva, né? Eu comprar só o direito de ele me entregava, eu pagava o dinheiro, pagava ele para ele sair do ponto e nos entregar. Ele ofereceu para a gente, não, lá se foi o nosso transporte, mas
pegando, tinha um ponto para trabalhar. Não lembro, acho que ele deveria ter uns 20 metros quadrados, mas a mercadoria que nós tínhamos não dava nem para 4 metros quadrados. Era uma banquinha. Passamos lá para dentro, enfeitamos o máximo que a gente pôde, espalhando as coisas bem enfeitadas lá pra gente. Para dar volume. Para dar volume, para tampar as paredes vazias, né? E lá fomos. Começamos a lojinha, que começou como Cleiton Confecções. Primeiro nome, Cleiton Confecções. E a gente tinha umas coisinhas ali na época, tinha uns short, umas coisas assim. E a gente tinha o sonho de trabalhar mesmo, montar a loja. Aí a gente tinha que comprar mercadoria de fábrica, né? Mas aí, como dizer, não tinha aquela coisa toda, não tinha dinheiro para estar fazendo isso, nem com empresinha desse tamanho. E ele continuou fazendo as viagens, trazia essas mercadorias nessas viagens, os calçados do Nordeste, os calçados, alguma coisa de São Paulo, né? De fábricas pequenas, e a gente foi trabalhando. E aí vamos começar a correr atrás dos representantes das grandes marcas. A Zaleia, que na época era a primeira fábrica que era em primeiro lugar em venda de calçados femininos, era a Zaleia. Mas aí vocês já tinham capital para ir atrás desses representantes? Não. Mas eu fui na cara e na coragem. Meu marido sempre foi mais vergonhoso para essas coisas, né? Eu sempre fui mais cara de pau, né? O não já tem, né? Correr atrás do sim. Então, assim fiz eu. Quando eu descobria que tinha representante nos hotéis, eu me mandava pra lá. Ia eu e ele, bora lá. Chegava lá, batia na porta lá dos representantes, a gente se apresentava, assim, não, a gente não tá abrindo cadastro novo e tal, e a gente não tá, a gente só tá atendendo os clientes que a gente já tem cadastrado e não sei o quê. Dava a porta na cara da gente. Outros já recebiam a gente, fazia o pedido ali para ser mais educado, mas não mandava. Não mandava. Só gerava uma expectativa. Exatamente. Não vinha. E assim foi. E aí eu ia atrás do pessoal da Grandene, eu ia atrás do pessoal da Beira Rio, eu ia atrás do pessoal da Azaleia. Era só saber que eles estavam aí, que eu estava lá, batendo na porta deles lá, entendeu? E aí eu lembro o Pedro Paulo, que era o representante da Azaleia na época, e toda vez ele sempre foi muito simpático, muito educado. Né? Aí o Pedro fez meu pedido, mas não me mandou. Acho que umas 3 ou 4 vezes. Toda vez ele me recebia bem. Eu não sei se era ele que não mandava para a fábrica ou se a fábrica que não enviava para mim, não sei. Tá. Mas antes de ter acontecido isso aí, tem uma história bacana que eu digo, que eu lembro até hoje, o Renato, que é o representante da Via Scarpa. Então a gente trabalhando com aquelas coisinhas ali, e o Renato pegou uma representação da Via Scarpa, ele era novo em representação, né? E ele veio aqui para Boa Vista tentar vender, o pessoal aqui, o pessoal grande aqui, né? Que tinha, né? O pessoal que já tinha lojas grandes aqui em Boa Vista, ou as lojas mesmo mais consolidadas, ele veio. Só que eu acho que ele não conseguiu vender para ninguém, porque era uma marca nova, ninguém conhecia. E tinha um gerente ali para cima que sempre, assim, graças a Deus, o José sempre teve as pessoas sempre tiveram respeito por ele nessa época, porque via que ele era muito esforçado. Então tiveram aquele respeito por ele. Disse, rapaz, tem um casal ali embaixo que eles estão começando a vida agora. E eles são um pessoal honesto, não quer lá ir com eles. E aí o Renato desceu e veio para cá, onde era a nossa lojinha ali embaixo, e ofereceu para o Zezé. Aí o Zezé aceitou. Comprou na época, acho que umas 20 caixas. Fui no Zezé de Rose, e quando eu cheguei, eu não lembro o que eu estava fazendo, quando eu cheguei, disse, só apareceu um homem aqui vendendo um stand de sapato, e eu fiz o pedido de umas 20 caixas. Aí quando essa mercadoria chegou, tu é doido, era felicidade, mais adrenalina pura, felicidade, emoção, aquelas caixinhas verdes, me lembro até hoje a cor das caixas, era verde, sabe, aquelas assim, gente, nós vendemos tão bem aquela mercadoria que a gente aí já ligava para ele mandava pra gente, era uma mercadoria chegando, a outra já tinha outro pedido na fábrica, então assim, tudo assim, né, 15, 20 caixas e assim foi. E aí depois apareceu a oportunidade também
da gente comprar um sapato, que era um sapato dessa altura assim, que era chamava sapato trator, que servia tanto para mulher como para homem. E nós compramos esse sapato Lime, caixa preta e verde. Lembro até hoje. Foram as primeiras mercadorias de calçados assim mesmo que a gente teve dentro. Eu lembro, então isso ficou gravado na minha memória. A caixa da minha Scarpa era verde, com as letrinhas brancas, e a caixa do Lime era preta com as letras verde. Lembro muito bem disso, o sapato tratorado, então vendia tanto para homem como para mulher. E assim foi. E aí voltando ao assunto lá, e eu doida para comprar as outras fábricas, né? Tô vendendo sapato, eu tenho duas marcas aqui, eu tenho a Lime, eu tenho a Scarpa, então eu quero outras coisas, né? E aí eu ia. E não sei como, voltando a falar em questão da Azaleia, não sei se era o Pedro que não mandava para a fábrica ou era a fábrica que não mandava para mim, mas enfim, e quando foi um belo dia que a gente se assusta, parece que juntou todos os pedidos que eu tinha feito e chegou tudo. E aí, a gente ficou feliz, mas ao mesmo tempo assustado, entendeu? Porque era muita mercadoria e muito além do que a gente conseguiria pagar, muito além das nossas possibilidades. A Azaleia mandou. Mandou. Mas muita coisa. Então, e aquilo, aí o Zezé olhou e disse, rapaz, a gente vai ter que, não pode devolver. A gente tem que trabalhar para pagar, fazer alguma coisa aí para a gente vender essa mercadoria e pagar, porque a gente conseguindo fazer um nome nessa fábrica, as outras abrem as portas. As portas. E de fato era realmente isso aí. E aí a gente foi se virar nos 30. Então acho que Deus deu uma luz lá na cabeça dele lá e disse, bora fazer uma propaganda na TV. E naquela época não tinha tanto agência de publicidade, essas coisas, não, era direto mesmo na TV, o pessoal da TV mesmo que vinha, fazia ali a filmagem, fazia a locução, tudo, e assim fez. E a gente foi trabalhando, foi trabalhar. Isso ainda era com. A loja chamava-se Cleito ainda. Nessa época, aí a gente já tinha trocado para Pavone Calçados. Porque com o nome Pavone Calçados, eu folheando uma revista de calçados que vinha pra gente, né? E no meio dessa revista eu vi lá esse nome, Pavone, né? E aí eu gostei do nome. Era uma loja que existia na Europa de calçados, alguma coisa assim, eu gostei do nome. Aí eu fui procurar saber o significado do nome Pavone. Aí eu descobri que era... não sabe o que significa. Pois é, aí eu descobri na época que era uma palavra em italiano e que significa exibição, pavonear. Você, vamos pavonear, quer se exibir, aquela coisa de então tem tudo a ver com moda, né? Moda. Então, eu fui e falei pro meu marido, digo, Zezé, e aí, o que tu acha da gente trocar o nome de Cleito Confecções para Pavone Calçados? Ele topou. Aí fizemos lá, botou lá, trocamos a plaquinha lá e aqui. colocamos Pavone Calçados. E acho que todo mundo acha que começou com Pavone, começou como Cleito Calçados. Cleito Confecções. Cleito Confecções. Aí depois Pavone. Que é o nome do nosso filho mais novo. E aí se foi seguindo as coisas, né? Chegou, a gente fez essa publicidade na TV, e foi na TV Roraima na época, e isso surtiu bastante efeito, porque na época não existia mídias sociais, então era TV e pronto, quem colocasse ali, nós colocamos os preços dos produtos abaixo do que realmente tinha que colocar, porque a gente tinha que pagar eles, tinha um prazo apertado e tinha muito produto, entendeu? É tanto que não coube dentro da nossa lojinha lá. Nós tivemos que alugar um quarto para colocar a mercadoria lá, porque não coube tudo dentro da lojinha. Mas aí fomos, trabalhando, e aí na época, quando aconteceu isso aí, geralmente trabalhava eu e o Zezé dentro da loja. E às vezes quando ele viajava, trazia o sobrinho dele, o Gleidson, ou a Gleibia, que é a sobrinha dele também, para vir me ajudar no período que ele viajava, né? Aí tinha, para mim não ficar só lá dentro da lojinha. Então aí tinha uma amiga nossa também que sempre vinha me ajudar, que é a Gessilda. Sempre que ele viajava, eles ouviam um desses três para me ajudar, né? A gente não tinha. Mas aí como aconteceu isso, aí já não dava conta. Eu, ele, o Zezé, não. Aí nós arranjamos uma funcionária na época,
que se eu não me engano o nome dela era Andréia. Né? Andréia, e depois veio a Flávia, que eu ainda lembro delas, foram nossas primeiras funcionárias. Aí depois veio a Marília, que está comigo até hoje. Marília. Está comigo até hoje. Depois veio a Marília, acho que foi a terceira pessoa que veio trabalhar lá na lojinha comigo. Entendeu? E foi aquela luta toda, mas nós conseguimos pagar eles. Nós conseguimos pagar. E aí, nesse período todo, continuei batendo na porta do povo lá, entendeu? Atrás de mais fornecedores. Atrás de mais fornecedores. Uns diziam não, e aquele negócio todo, outra continuava a mesma coisa. Só que quando aí o Pedro voltou e me vendeu de novo, que eu já tinha pago, né? Se virou todo o dinheirinho que entrava, a gente já ia pagar na duplicata deles. Então, naquela época, os espaços de uma duplicata para outra era muito curto. Então, a gente tinha que se virar, tinha que ter o capital para trabalhar. Tinha que correr atrás. E aí, quando ele voltou, que eles vinham aqui de 4 em 4 meses, hoje eles vêm geralmente de 40 em 40 dias. Naquela época, eles voltavam aqui a cada 3, 4 meses só, que era muito dependioso para chegar em Boa Vista. E quando ele voltou, eu já tinha pago. Então ele quis me vender, eu consegui vender, já quis me vender. E quando ele quis me vender, com certeza, né? A boca já correu na boca dos outros representantes. Tanto não, de repente. Opa! E os outros que disseram não, aí chegou um ponto que o Zezé disse assim, teve um pessoal que a gente ia muito, eles diziam muito não. Ele disse, Rose, nós não vamos mais atrás de fulano. E não vamos mais atrás de Beltrano. Agora, eles que vão vir atrás da gente, para vender pra gente. Então, como a Azalé era uma fábrica grande, o principal, lógico, era os calçados femininos. E eles, como foi quando entraram, já com a marca Olímpicos. Aí eles já compravam toda a parte de feminino e depois começamos os tênis, né, com eles. E nisso, lógico, desculpa a expressão aí, o Pedro Paulo tá ganhando sozinho com aquele povo ali. O Pedro tá ganhando sozinho. Aí começou, os representantes mesmo vinham atrás da gente. Aqueles que fechavam a porta, passaram a procurar. Aqueles que bateram a porta na minha cara e na cara do meu marido vieram procurar a gente. Da forma que ele tinha dito. Da forma que ele falou, deixa eles vir agora, dá pra gente ir trabalhando. Entendeu? E foi. E graças a Deus a gente sempre teve aquela questão de honrar sempre os nossos compromissos, sempre foi muito importante. É o normal. É o normal. Mas nesse meio também, gente, tem muitas pessoas também, assim, em todo meio, todo local tem boas pessoas, tem pessoas ruins. E nós nos deparamos com algumas pessoas ruins que como se abusaram da nossa ignorância, né? Da nossa falta de conhecimento, dessas coisas todas. E teve outras pessoas que a gente pedia, vamos se dizer, 6 caixas, eles mandavam 15 caixas. Não, esses pessoal que estão começando agora, então tudo que a gente mandar para eles vão querer se virar e pagar. Isso aconteceu várias vezes. Gente, depois que eu passei a entender que o que eles estavam fazendo era errado, aí eu comecei a bater de frente com eles. Comecei a dizer, não, o que eu pedi foi tanto, eu quero tanto, você por favor. Eu comecei a falar mesmo para as pessoas que faziam isso, que lógico que a gente precisava deles, que eram marcas, grandes marcas. Então, por favor, da outra vez você me mandou tantas caixas, eu te pedi tantas caixas, você me mandou tantas. Se você me mandar uma caixa além do que eu estou pedindo agora, eu vou devolver. Então eu já tinha, como diz outra, eu já tinha cacife já para me impor mais um pouco. Eu não tinha, antes eu não tinha. Entendeu? Antes eu não tinha. Então eles viram que nós tínhamos muita vontade de crescer. Nós tínhamos muita vontade de ter bons produtos, de oferecer bons produtos para os nossos clientes. E muitos acabavam que se aproveitando dessa vontade. Dessa vontade. Mas assim foi. Aí eu aprendi a me impor em relação a esse tipo de coisa. E graças a Deus as coisas foram fluindo, né? Aí lá, como eu expliquei, esse depósito que nós tivemos que alugar para colocar os calçados, que veio bastante, já não devolvemos mais, continuamos com esse depósito. Era aqui no centro? Era, a loja era aqui desse lado, né? Que era ali embaixo, ali na Sebastião de Nisa, na parte de baixo. E hoje, o que é lá hoje?
tem um monte de lojinhas lá hoje, era uma casa. Então, na frente tinha uma loja e atrás eram uns quartos. Então ele alugou, a pessoa de lá alugou 2 quartos pra gente. Pra colocar as mercadorias lá. Só servir, nós colocar nosso estoque excessivo. Dona Rosa, sua história é surpreendente, mas conta um pouquinho pra gente, quando que surgiu a ideia de ter o seu primeiro ponto físico mesmo? Agora eu quero ter o meu canto e sair do aluguel, né? Que era um aluguel. Exatamente. Todo empresário que paga aluguel, o sonho dele é ter o ponto próprio, né? Então esse era o nosso objetivo. Nós não tínhamos casa própria, nós moramos um tempo em casa que os parentes davam pra gente morar, moramos muito tempo em quartinhos de 16 metros quadrados, que cabia uma cama, uma geladeira e um fogão, entendeu? Nós não tínhamos casa, né? Então, porque o nosso objetivo era conseguir o dinheiro para a gente ter o nosso ponto próprio. E naquela época, já chega lá para o Plano Real, nessa época aí, que a inflação é muito alta. E todo o dinheiro que a gente ganhava teve um período que todo o dinheirinho que a gente trabalhava de 8 da manhã até as 3 da tarde, meu marido corria para a fila para comprar o dólar, porque senão a gente não conseguia comprar a mesma mercadoria, porque a inflação engolia aquilo ali, entendeu? E assim foi acontecendo. Aí eu trabalhava até 3 da tarde era filona de dólar, meu amigo ia comprar os dólares. E passando assim, aí o que aconteceu? Nessa época, nós estávamos morando na casa da minha mãe, lá no Asa Branca. E a gente passava ali, a Tide TV ainda assim, não estava com aquele movimento, assim, não tinha aquele movimento todo, né, na época. Aí foi quando surgiu o feirão, que deu aquele amp, e aí tinha um rapaz lá que estava querendo vender um terreno. Aí o Zezé passou lá e viu a placa de venda desse terreno, ele foi lá, né. Aí quando ele chegou lá, ele conversou com o rapaz e tal, disse: rapaz, eu quero 3.500 dólares. O Zezé disse: eita lasqueira, é dinheiro demais, né. Ele foi conferir. Mas era exatamente o valor que nós tínhamos. Reserva. Era porque assim, a gente juntava, né, para viajar. Aí o Zezé disse: poxa, mas aí, esse é o dinheiro, esse é o nosso capital, né? Porque aí ele ia para Manaus, na época Manaus já estava melhor para comprar mercadoria, ou ele ia para Manaus, ou ele ia para São Paulo, ou ele ia para Fortaleza para comprar essas mercadorias. Então nós íamos ter que passar um tempo sem estar nessas viagens para comprar, né? Isso aí, atualizando as mercadorias, né? Isso. Naquela época a gente não conseguia atualizar tanto porque a dificuldade para chegar aqui era grande. Mas tá. Ele pegou e disse: não, eu vou comprar esse. Então ele comprou. Comprou 3 mil. Deus pegou e. Acho que Deus pegou e falou assim: não, é exatamente o valor que eles têm, é exatamente o que eles podem pagar. Foi o que o homem pediu para nós. É provisão de Deus. Provisão de Deus. É para ser Deus. É para ser nosso. E aí ele foi e pagou, né, o rapaz, aí passando lá na Taitei, foi o nosso primeiro ponto próprio mesmo. Foi esse lá da Taitei, né, que a gente, nessa época a gente já tinha uma lojinha na de esquina da São Sebastião com a Taitei, era um negocinho pequeno alugado, né. E aí o Zezé trouxe um rapazinho do Ceará, né, para nos ajudar, que era o Louro, que trabalhou com a gente muito tempo. Depois ele retornou, né, para o Ceará. Aí nesse ponto que nós compramos, nesse terreno que nós compramos, a gente construiu, passou um período, né, a gente construiu olha o que? Acho que era 4 por 6 de fundo, assim, um espaço pequeno, né? Entretanto que só quem trabalhava lá só era o Louro, né? O Zezé, o Louro, essas coisas. E atrás nós construímos uma espécie de uma kitnet, que tinha um quarto assim do lado e tinha uma cozinha e um outro quarto, que era o meu e o do Zezé. E nessa época o Zezé chegou um parente do Zezé e a gente deu esse quartinho. A gente não tinha dado, mas ainda dava. Aí a gente deu esse quartinho pro Antônio morar com a família dele e nós ficamos nesse outro quarto. Lá morava eu,
Zezé, nossos 2 filhos, aí veio o Elton e o Louro. Eles dormiam tudo na parte da cozinha, tinha uma beliche, colchão, rede armada. Isso tudo nos fundos da loja. Nos fundos da loja. Aí depois, quando o Antônio saiu de lá, né, e os meninos passaram por esse outro quarto, e assim, o Elton tinha o quê? O Elton tinha uns 12 anos, né? Que é sobrinho do Zezé. E nesse período que ele estudava aqui no centro do Ayrton Senna e vinha pra cá e ficava com a gente aqui, que era a lojinha aqui. E foi quando em 2000 foi que nós compramos o primeiro computador, e ele sempre foi muito interessado com essa coisa de computador, o Elton. Então, ele aprendeu, hoje ele é formado em TI, ele saiu da loja, mas até hoje presta serviços pra gente. Né, continua com a gente, o Elton continua com a gente, faz parte da nossa história, morava com a gente e trabalhava aqui também com a gente, trabalhava meio período, né, na época ele ajudava lá no depósito, lá no depósitozinho que era do outro lado da rua, ele ficava lá. Quase um filho. Sim, como o Elton é como um filho mesmo. É tanto que a gente já brigou tanto. Nós dois já brigamos tanto, era uma relação de filho mesmo, mãe e filho. Normal, né? A família que não briga. Mas o Elton foi muito importante na nossa vida também, ajudou a gente bastante. Sempre assim, quando a gente informatizou, a gente comprou o primeiro computador, a gente começou a querer trabalhar com crediário, aquela coisa, ele sempre muito curioso em relação ao computador, aquelas coisas, então nos ajudou, aprendeu com a gente, e isso, né, ajudou a gente, porque ele ajeitava ali, que a gente colocou o primeiro programa, que até hoje nós temos, né, que acho que a gente foi o segundo cliente do pessoal da Eptos aqui em Boa Vista. Isso tudo era uma lojinha na Asa Branca e a senhora continuava com um pontinho alugado aqui no centro? Ah, sim, continuava com um pontinho alugado aqui no centro. E o que aconteceu nessa época aí? Que era o seu Danilo, né, que era o proprietário lá do ponto que nós trabalhávamos, ele resolveu que queria vender o pedacinho lá, que era, assim, era uma espécie, assim, era um triângulo lá, entendeu? Assim, afunilando dela para trás. E aí ele chegou para nós, assim, eu estou precisando vender isso aqui e tal, eu tenho um prazo que eu preciso do dinheiro para me pagar não sei o que, então a prioridade é você, aí vamos virar nos 30, então tá bom, vamos correndo atrás também. Nessa época a gente não tinha o dinheiro completo, mas a gente conseguiu levantar o resto do dinheiro e pagamos, aí foi o nosso segundo pontinho, que foi ali de baixo, né, trabalhando lá, né, nesse pontinho, aí a gente foi trabalhando lá e trabalhava muito mesmo, porque, como diz o outro assim, se não trabalhasse, porque eu era caixa, vendia também. Eu vendia, o Zezé arrumava depósito, eu arrumava depósito, era nós mesmos que fazíamos tudo. Era eu e ele que fazíamos tudo mesmo, entendeu? Então, e chegou assim um momento que o ponto ali ficou pequeno. Ficou pequeno, né, pra gente. Mas aí você já comprou o ponto? Lá o da Asa Branca, mas lá eu continuava lá. Aí eu passando um dia para ir buscar meu filho na escola, aqui na Inácio Magalhães, e eu vi uma placa de vende-se aqui. Aí quando eu voltei, eu falei para ele, eu disse, amor, tem uma placa de vende-se ali em frente à escola JEC. Eles têm um terreno lá e tal, vamos lá. Ele foi ver aqui, aí ele gostou. E aí negociou lá com o rapaz, e aí acabou que deu certo que a gente comprou, né? Aí nessa época a gente já estava com o dinheiro completinho também, pagamos ele, já estava mais tranquilo, pagamos o rapaz. O financeiro mais estabilizado. Já estava mais estabilizado. Então, depois do terreno comprado, veio o sonho de construir, mas era um projeto grande para as nossas condições, né? Mas também, mais uma vez, a gente apresentou a Deus que o sonho é nosso, mas a autorização é de Deus. De Deus, né? E aí foi. E começamos a construir o prédio, né? Fizemos o projeto e começamos a construir, trabalhamos bastante para construir isso aqui, conseguimos construir. Só que quando a gente terminou a construção desse prédio, nós estávamos com uma dívida imensa, que nós, como diz o Zezé, eu nunca botei essa quantidade de dinheiro no meu bolso, eu estou devendo. Uma dívida muito grande.
porque quando a gente terminou de construir, a gente precisava equipar a loja, precisava ter mercadorias para abrir um prédio grande desse, então era dívida alta. Então a gente pegou dinheiro emprestado com 2 pessoas, Deus e o mundo. E assim fomos, e nessa coragem, né? na cara e na coragem, fomos trabalhando ali, passando quando a gente inaugurou a loja, até a gente conseguir quitar todas as nossas dívidas. A senhora lembra o ano que inaugurou? Foi 2003. 2003. Foi 2003, foi 2003 que a gente inaugurou aqui. Acho que foi novembro de 2003, acho que foi novembro de 2003. Então, dívida altíssima. E aí nesse período todo nós ficamos o quê? Vamos selecionar quem o juro é mais alto, para a gente começar a pagar o pessoal de quem cobrava o juro mais alto e receber primeiro. E assim nós fizemos. Fomos aí, conseguimos, só que a gente levou 4 anos para quitar tudo. Para quitar tudo. Passamos 4 anos pagando. Mas graças a Deus, terminamos de pagar todo mundo. Bem apertado nós conseguimos. Nada foi, como se nada veio de graça, nada foi fácil. Foi sempre uma luta muito grande, mas a gente venceu. Perdemos algumas batalhas, ganhamos mais do que perdemos. E depois, já que a loja estava pronta aqui, já veio com o tempo, vai aparecendo necessidades. Aí a gente já queria setorizar as coisas, colocar um ambiente só para mulher, colocar uma parte de enxovais de bebê, que foi o que aconteceu quando nós construímos aqui do lado. E fizemos a parte de feminina, de confecções femininas, e hoje nós temos ali o departamento, né, de bebê, de enxoval, essas coisas assim. Gente, esses anos todos foi uma luta, mas eu tive tanta gente que me ajudou nesses anos, sabe? O Elton, como eu já falei, a Sueli, que é uma pessoa super especial na minha vida. Infelizmente ela teve que sair da loja a contragosto meu, viu? Infelizmente, mas ela foi por uma boa causa que ela saiu, entendeu? A Marília até hoje está comigo, a Marília, nossa mãe, a Marília é meu peãozão, entendeu? Marilhão, entendeu? Quem conhece a história da Pavone conhece a Marília. Gabi já veio depois, que é a gerente da loja do Asa Branca. Eu estou falando aqui, gente, do pessoal mais antigo que está comigo, que está comigo até hoje, outros que de certa forma não está trabalhando mais na empresa, mas a gente está sempre com contato. O Elton ainda presta serviço para a gente. A Su saiu, mas a gente está sempre em contato, né? Aí a Gabi continua trabalhando com a gente. A Gabi tem uma história dela com a gente também, uma história maravilhosa. A Gabi é uma pessoa maravilhosa. Tem a Teca também, o nome dela é Nilcilene, né? Mas só chama ela de Teca, né? A Teca aí já tem, a Teca já tem uns 15 anos com a gente, ou mais, não lembro bem. Então tem muita gente bacana, muita gente que fez parte da minha história, que eu quero agradecer cada um deles. E hoje aqui comigo também, né? Cleice, acho que é uma garotinha, só tem 12 anos, né? Que ainda é menor de idade. Ainda é menor de idade. O jovem tem o quê? Uns 8 jovens? Por aí, é um gotinho ainda. O jovem da criancinha ainda, entendeu? E tem várias outras pessoas, então eu tenho só muito a agradecer. E a sua família também? Eu ia esquecendo da minha irmã, gente, a minha irmã. Gente, a minha irmã Rosângela. Essa aí foi especial demais na minha vida e é até hoje. Ela, na época que eu era camelô ali, ela que ajudava eu a cuidar dos meus filhos, ela me ajudou a cuidar dos meus filhos demais da conta. Ela tinha ali 12, 13 anos, ela fazia comida lá na minha casa, lá no quartinho que a gente tinha, e vinha trazer pra gente, que era mais econômico que a gente fazer lá em casa, ela vinha trazer as marmitinhas todo dia aqui pra gente aqui no centro, entendeu? Me ajudou demais a minha irmã, nossa mãe, só tenho que agradecer a Deus. Hoje é a doutora Rosângela, hoje ela é professora universitária, hoje mora em Aracaju, né? Também, né? História maravilhosa minha irmã tem, me ajudou muito, muito, muito mesmo. Só agradecer a Deus. A minha mãe que me ajudou a cuidar dos meus filhos também, que o meu filho mais velho, ela me ajudou muito a cuidar do meu filho mais velho. Nossa mãe, se não fosse pela minha mãe. O meu pai fez parte, assim, em questão disso aqui.
Pouco, porque infelizmente Deus levou meu pai. Assim, pra gente é um pouco triste, porque ele não conseguiu ver tudo que ele sonhava para os filhos, que ele sempre sonhou muito grande para os filhos também, meu pai. Né, para o meu irmão Charles, para mim e para minha irmã Rosângela. Infelizmente Deus levou ele antes dele ver todas essas vitórias que nós tivemos. Porque a gente sempre teve uma vida muito regrada financeiramente, entendeu? Não faltava amor dentro de casa, fomos criados naquele regime bem antigo, assim. Minha mãe era mais severa, meu pai já era mais amigo, mais amigável com os filhos e tal. Mas como diz o outro assim, faltou muita coisa, mas não faltou apoio da minha família não. Eu tenho a agradecer a Deus mesmo e tudo. Os sonhos que eu digo para o meu pai, acho que meu pai lá de cima, ele veio e nós estamos exatamente onde ele gostaria que nós estivéssemos. Tanto eu, como Charles, como a Rosângela. E é só agradecer a Deus mesmo. E sonhar mais. Coisa linda, né? Muito bom de poder ouvir tudo isso aí que a senhora contou, o começo de tudo, a sua trajetória de vida. E hoje, como que a senhora se sente hoje? Realizada, é a única palavra, realizada e agradecida. E nesses períodos, gente, não é porque hoje a gente tem esse prédio bonito, a lá da Asa Branca, aquela loja linda, aqui grande assim, a gente passa perrengue. É grande, é perrengue também, mas a gente tem que continuar na luta. Eu acredito sempre, esse ano está sendo um ano diferente dos outros anos. Nós que somos empresários sempre temos esses altos e baixos, mas esse ano ele está sendo um ano atípico, né? Que nós um pós-pandemia e nós acreditávamos que ia ser o ano de todo mundo voar, mas na verdade não aconteceu, não tem acontecido isso. Então nós acreditamos muito, mas enfim nós temos que nos adaptar a ele. É economia. Nós temos que nos adaptar à atual condição. Eu acreditei, eu continuo acreditando, eu acredito que vai ter um bom Natal. Sim. Entendeu? E vai ser diferente, que já passamos por outras coisas também, assim, e conseguimos superar, e esse ano nós vamos superar também. Para quem saiu de lá da rua, uma banquinha vendendo esmalte, e chegar aqui agora desanimar, não dá para desanimar. Eu quero passar isso aqui, que hoje para o meu filho Cleito, para minha neta Inaê, que talvez, quem sabe os dois que vão tocar isso aqui no futuro, né? Que a gente está envelhecendo, lógico, é normal da vida, né? E eu quero que a minha empresa sobreviva a mim. Eu quero que a Pavone, eu quero que quem sabe um dia, sei lá, meu filho, meus netos que estiverem tocando isso aqui, e ela cresça mais e eu fique como uma parte da história, eu e meu marido como os fundadores dessa história, que eu tenho fé que há de crescer mais e mais. Sim. Com a mesma força de vontade, com a mesma garra, né? Isso aí não me falta não, graças a Deus, porque eu gosto demais disso aqui. Eu amo, gente, eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu amo estar com as pessoas aqui nessa loja. Eu adoro estar aqui. No dia que eu não venho pra cá, poxa, eu não conversei com a Cleice, não conversei com o Jovem, não conversei com a Lelê, não conversei com a Lu. Gente, é vazio o meu dia, no dia que eu não estou aqui, é um dia vazio, sério. Pra mim é sério, o meu trabalho é a minha paixão. É a sua vida. O meu trabalho é uma família, né? É a minha Passamos família. mais tempo dentro da empresa, então não deixa de criar um laço, não deixa de ser uma família, né? Os meus colaboradores são meus amigos. Eles não deixam eu mentir assim, em relação a isso aí, não. São meus amigos. Entendeu? A gente convive tanto aqui, é a minha família aqui dentro também. Entendeu? A gente passa perrengue junto, a gente chora junto, a gente conta os problemas um pro outro. Eu sou meio linguaruda. Então, nossa, que podcast maravilhoso, né? Vai cantar lágrimas.